para uma questão de sociologia. Diz o seguinte: na maioria dos estados históricos, os direitos concedidos aos cidadãos são regulados de acordo com as posses dos referidos cidadãos, pelo que se evidencia seu estado de um organismo para a proteção dos que possuem contra os que não possuem. Aí você pode estar pensando aí, Dudu, não entendi nada do que esse texto tá dizendo. Vamos com calma, vamos analisar cada ponto que a gente consegue entender. Ele diz o seguinte, aqui, ó. Na maioria dos estados históricos, como assim estados históricos? Aqueles estados que são reconhecidos como grandes nações, tá? Bora aqui pegar um exemplo. Grécia, antiguidade clássica, Grécia, Roma, tá? E assim por diante. Bora lá, estados históricos. Os direitos concedidos aos cidadãos são regulados de acordo com as posses dos referidos cidadãos. O que é isso? Existem cidadãos de primeira classe e de segunda classe. Todos os dois são cidadãos. Mas tem cidadãos com mais direitos do que outros. E isso é baseado na posse dos referidos cidadãos. Pode tá parecendo confuso e distante, mas bora tomar, por exemplo, o caso da Grécia. Quem era cidadão lá em Atenas? Bora lá. Quem é cidadão em Atenas? Que Angel está falando aqui, dos estados históricos. Quem é o cidadão em Atenas? É homem, filho de pai e mãe ateniense, né? Ou seja, genealogia pura. Filha de pai e mãe ateniense, maior de 21 anos, tá? Isso são os requisitos para ser cidadão lá em Atenas. Aqui está falando de ser rico ou pobre? Não. Todo mundo que é homem, todo mundo que é homem, tem uma genealogia pura, é filho de pai e mãe ateniense, enfim, é maior de 21 anos, é cidadão. Tanto ricos quanto pobres. Os dois são cidadãos. Mas o que acontece? Os ricos, eles acabam tendo mais direito do que os pobres. Bora pensar nesse caso aqui de Atenas. Por quê? Que os ricos vão ter mais direitos, vão ter um maior exercício de sua cidadania do que os pobres. Porque lembra que a atividade política era não remunerada. A atividade política não vai receber dinheiro. A atividade política não lhe rende sustento. Quem é que pode participar da vida pública? Quem é que tem tempo de participar da vida pública? De discutir os casos da cidade, levantar questionamentos e tal. São os ricos que não precisam trabalhar, tá? Os pobres, eles vão ser meio que excluídos desse processo democrático mais amplo, porque eles vão ter que trabalhar para ganhar seu sustento, para comer. Enquanto os ricos, eles vão ter o ócio produtivo, tá? Que é, eles vão ter tempo para se dedicar às atividades políticas, enquanto os pobres não têm. Então acaba que, apesar de ricos e pobres serem sim cidadãos, os ricos vão ter uma cidadania mais forte, vamos dizer assim, vão poder exercer plenamente sua cidadania, tá bom? É isso que o texto está dizendo aqui, ó. Os direitos concedidos aos cidadãos são regulados de acordo com as posses dos referidos cidadãos. O que é isso? O direito de você falar, de discutir os problemas da cidade, por exemplo, lá em Atenas, vai ser praticamente restrito aos ricos. Isso porque eles vão ter as condições de participar da vida pública. Não é algo na lei que impeça os pobres de participar. Os pobres podem participar, mas eles acabam que não participam porque eles têm que trabalhar para sustentar, não tem tempo de se dedicar à vida pública, tá bom? É isso que a gente está falando aqui no, nos estados históricos e os direitos concedidos aos cidadãos são regulados de acordo com as posses dos referidos cidadãos. Tá bom? Vai lá. O surgimento do Estado, sob essa perspectiva, representou uma, letra A, instrumento essencial de dominação classicista. É exatamente isso. Os ricos, eles vão ter a oportunidade de exercer plenamente sua cidadania e, com isso, vão acabar defendendo seus próprios interesses, em detrimento dos interesses dos mais pobres. Tá bom? É exatamente isso.
Letra B. Cidadania fundamentada no sufrágio censitário. Gente, não, tá? Porque aqui, ó, tá falando dos estados históricos, os direitos concedidos aos cidadãos e tal. Em Atenas, nas outras cidades e estados gregas, em própria Roma, o voto não é censitário, tá? O voto é baseado nos critérios de nascimento e genialidade pura, tá bom? Mesma coisa lá nos romanos e etc. Ok? Então, aqui tá falso, tá? Porque é, tudo isso aqui que a gente discutiu, tanto ricos quanto pobres têm sim a cidadania, têm o direito de votar, né? Têm o direito de participar da vida pública, só que acaba que os pobres não acabam exercendo esse direito por conta que tem que trabalhar e etc. Letra D, C. Contrato social resultante de acordos comunitários. Não, não é. Aqui no texto não está falando de acordo comunitário, não. Está falando que rico tem mais oportunidade de exercer sua cidadania do que os pobres. Tem nada a ver com um acordo comunitário, de acordo com a sociedade, não. Tá? Nenhuma parte do texto diz isso. Letra D. Imparcialidade da política nas relações governamentais. Falso, né? Ele diz que os ricos vão ter a maior oportunidade de participar da vida pública, e isso acaba que protege os ricos, os interesses dos ricos contra os interesses dos pobres. Proteção dos que possuem contra os que não possuem, tá? Então não tem essa imparcialidade, acaba tendo uma parcialidade, porque os ricos participam mais da vida pública, então eles vão defender mais seus interesses. Letra E. Evolução uh, evolução civilizacional. Saiu baseado na propriedade coletiva. Não é propriedade coletiva, é propriedade privada, né? Os ricos têm mais propriedade privada, então eles vão ter mais oportunidade de exercer plenamente sua cidadania, de exercer seus direitos, tá bom? Seus direitos públicos. Então ficamos com o gabarito, letra A.